A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando mais uma vez sobre o bazar, que funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré, na rua Diogo Álvares, número 133. É a rua da praça do bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Roupas lavadas, passadas, também calçados por apenas R$2. É uma maneira de você auxiliar também a nossa instituição, já que nós não temos dízimos ou outra fonte de renda. Necessitamos de recursos para a manutenção das nossas instalações. Aquele preço camarada, com roupas e calçados seminovos. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos agradecidos a Deus por poder estar aqui nesse momento tão importante para nós, não só para os ouvintes, como para nós, eu e Pedrosa, estudarmos aqui o caminho traçado por Jesus e que esse caminho nos ajude a crescer espiritualmente. Então vamos ao programa com muito amor no coração. Isso mesmo, isso. Vamos ao programa hoje falando sobre a medicina como sacerdócio. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM através do seu WhatsApp 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, preciso de aceitar que certos problemas não são resolvidos de pronto, conforme a minha vontade. Esta necessidade de espera, como no caso do problema que estou enfrentando, aperta meu coração e angustia-me. A situação exige o meu domínio, mas vou superá-la. Necessito para tal das forças de suporte que me podes dar. Consola-me saber desde logo que mesmo a maior complicação sofre mudanças através do tempo, acomoda-se e resolve-se. Por isso quero dar tempo para que tu hajas. Dá-me paciência, firmeza, uma forte confiança que me acalme o espírito. Com a tua energia penetrando em mim, torno-me capacitada a esperar, com tranquilidade e confiança. Coloca-me à disposição do teu amor, convencida de que a solução que vier é a que achas melhor para mim. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a medicina como sacerdócio. Temos, lamentavelmente, muitos médicos da Terra preocupados mais com a aquisição dos recursos materiais, engordando sua poupança bancária, a se ocuparem com o estudo e pesquisas dos ascendentes nas diversas anomalias e disfunções que ainda caracterizam o estado difícil que se encontra a massa humana. Então, são informações deixadas pelo nosso querido médico alemão Joseph Gleber. Enquanto deste lado nos esforçamos para passar as ideias e intuições para auxiliá-los na divina missão a que deveriam se dedicar,
Presenciamos muitos destes irmãos aproveitando do prestígio que a classe lhes oferece para viverem na regalia e no fausto, enquanto o sofrimento e a dor abatem milhões de criaturas. Ora, puxa vida, meu Deus, as pessoas profissionais, muitos da medicina, uma grande verdade dita pelo nosso querido médico espiritual Joseph Gleber, estão interessados apenas em guardar os seus bolsos, suas poupanças, vivendo no fausto, enquanto o trabalho digno e honroso de auxiliar passou distante. Claro que não são todos, existem grandes profissionais na área da medicina que são louváveis. Aqueles que abraçam a medicina como verdadeiro sacerdócio, como auxiliar de Jesus, o grande médico de nossas almas, já despertaram em si sentimentos elevados e padrão mental mais amplo que faculta-nos utilizá-los como instrumentos preciosos no amparo, no socorro, e muitos que choram pelos vales da dor, nos círculos da habitação humana. Então existem aqueles grandes profissionais que até choram realmente, quando perde um paciente na mesa de cirurgia, a dor é intensa para aquele profissional, enfim, que ele fez de tudo, mas não foi possível. Então nós entendemos perfeitamente isso. De acordo com Homero, os profissionais da saúde, conscientes das questões espirituais, devem oferecer-se para servir como servos reais e não senhores da técnica e da própria evolução. A doutora Marlene Nobre, que foi presidente das Associações Médico-Espíritas do Brasil e internacional, ela lembrava que, segundo o Dr. Bezerra, o diploma do médico espírita pertence a Jesus. Isso significa que o médico, consciente de sua oportunidade e missão, está permanentemente a serviço do bem, em nome do Cristo, a quem serve em sua profissão. Devemos ter como referência o padrão do cientista do plano espiritual, conforme podemos observar na coleção de André Luiz. Em algumas virtudes que podemos criar e que devemos vivenciar em nossa prática médica diária: gentileza, solicitude, amor, compreensão dos passos a serem dados, humildade do sofrer, atuação sem personalismo ou jactância pessoal. Para que as virtudes sejam vivenciadas adequadamente, o profissional necessita atenção contínua ao que vive na relação terapêutica, aos sentimentos de que desperta, aos desconfortos, às dificuldades. Ele estará sempre confrontando com os conteúdos semelhantes ao que traz na intimidade, e que, por força de ressonância, ativará nele núcleos emocionais e sentimentos semelhantes aos manifestados pelo paciente ou a ele relacionados. Portanto, o terapeuta necessita estar em permanente cuidado consigo, com sua vida interior, aproveitando o tempo e a oportunidade que lhe apresenta a fim de ser eficaz do que faz. Então, essa consciência deve ser despertada em todos os médicos, no sentido de serem trabalhadores a serviço do Cristo, antes de mais nada. O contato direto com os seres humanos coloca o profissional diante de sua própria vida, saúde ou doença, dos próprios conflitos, frustrações. Se ele não tomar contato com esses fenômenos, correrá o risco de desenvolver mecanismos rígidos de defesa que podem prejudicá-lo tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Prestemos atenção, Esse cuidado e atenção consigo permitirão aos terapeutas profundos que ampliem sua percepção do paciente do ponto fundamental em que devem focar no trabalho de cura, nas responsabilidades ou recursos disponíveis para o acesso ao self, quer dizer, à essência. O instrumento utilizado pelo terapeuta é a sua consciência, que se manifesta naturalmente em sua atividade profissional. Quanto mais bem cuidada e trabalhada, mais elevação será o seu estado de consciência e que, consequentemente, mais estável será o seu equilíbrio pessoal. A atenção aos problemas
aos desconfortos interiores, às dificuldades pessoais, é fundamental na perspectiva do bem, aproveitamento dessas oportunidades para o desenvolvimento responsável e harmonioso de sua vida. Então, meus queridos irmãos, pensemos nisso, meditemos sobre todas essas informações e se algum profissional da medicina estiver nos ouvindo, fiquem atentos, porque essas informações são valiosas, né, para o seu crescimento espiritual dentro da medicina. Amnésia espiritual. Diante da realidade do espírito, ou mesmo apenas levando-se em consideração a dimensão espiritual do indivíduo, torna-se fundamental que o profissional de saúde saiba proceder também a uma boa amnésia espiritual, com finalidade terapêutica, ou seja, saiba investigar a vivência religiosa e seus significados, a sua religiosidade, ou as vivências de espiritualidade que estejam desconectadas da religião formal, no caso de pacientes ateus, agnósticos e outros correlatos, né? O profissional deve estar atento sobre isso, né? Com quem ele vai se dirigir. A um ateu, como ele vai falar? Né? Ele não vai tocar em termos religiosos algum, né? Ou os agnósticos, também a postura do médico tem que ser de acordo. Que o espírito Homero, em O Homem Sadio, orienta o terapeuta assim, embasar sempre o seu primeiro momento diagnóstico na aceitação ou não de seu paciente da união fatal com o princípio de tudo. Então ele tem que ter aquela sutileza, o médico, né, discernir até que ponto aquele homem ou a mulher, né, o paciente que ele está atendendo, com a sua fé, com a sua crença. Porque é importante você não ferir a crença do outro, né? Você não pode fazer com que a pessoa tenha a sua postura espiritual. Você não vai impingir para ela a sua postura espiritual. Tem que ter respeito, né? Então, investigar a relação do homem com Deus, sua fé, suas crenças e atitudes dela decorrente é fundamental na prática médico-espírita. Como você vai se dirigir a um ateu falando de religiosidade? Ele vai embora, não volta. Tem que ter sutileza. E você pode, muitas vezes, falar aquilo que você quer sem dar o cunho religioso. Tudo é uma questão de a pessoa se preparar para atender, pedir ajuda espiritual, porque a gente sabe que toda oração tem resposta. Então, se o médico é o veículo para chegar ao paciente, muitas vezes vai ser o veículo da cura, também espiritual, pela forma com que ele vai colocar a situação daquele paciente. Por isso que é importante, como a gente já viu, a higienização do ambiente com oração para pedir ajuda espiritual, para ser intuído de como chegar àquela pessoa, porque a maneira com que o médico vai chegar ao paciente, 50%, como eu já falei, é de uma cura. Pela maneira com que ele vai ter a receptividade, como ele vai levar o indivíduo a se abrir, como ele vai levar o indivíduo a enxergar melhor a sua posição, diminuir a dor daquela doença com outra, sabendo como chegar ao coração do paciente. Geralmente se fala na prática médica, baseado no sistema de trabalho norte-americano, que a abordagem da espiritualidade deve ser exclusiva do capelão ou do religioso que visite o paciente. Então, no entanto, as pesquisas científicas têm mostrado o contrário. Gente, há mais de, acho que de 20 anos, saíram em capas de revistas que a fé cura, que a oração cura. Os médicos e cientistas já estão muito adiantados sobre isso, entendem a importância da religiosidade, da fé. A fé transporta realmente montanhas. Então, a fé, ela vai te possibilitar você já melhorar através dessa fé inabalável que você tem em Deus, do entendimento. Nós, espíritos, sabemos
que nada é por acaso, tudo é de acordo com a nossa necessidade de crescimento espiritual. Então aquela dor, aquele sofrimento tem um porquê. E a gente às vezes não vai enxergar, porque nenhum espírito vai soprar para nós, você está passando isso por causa disso, daquilo. Mas toda dor, ela traz uma reflexão. No livro, o espírito Sheila falando isso, uma dor física, ela existe ali para você fazer uma reflexão sobre a sua postura diante da vida. E você não pode ser negativo. Cadê a sua fé? Então você tem que estar lá com a sua dor, faz uma retrospectiva, mas não deixa de procurar fazer o seu crescimento espiritual, procurar fazer a caridade e seguir em frente. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, todos nós temos sofrimentos a passar, não é isso? Harold Quang, eminente pesquisador norte-americano, esclarece que já há suficientes dados científicos para suportar que o médico aborde questões relacionadas à religiosidade, espiritualidade do paciente na prática clínica. Eis alguns dados recentes da literatura médico-científica que dão suporte à abordagem da espiritualidade na prática médica convencional. Então, muitos pacientes são religiosos, isso é fato. Crenças religiosas influenciam decisões médicas também, né? Então, a abordagem com que você vai fazer, né? A própria crença, né, do médico na fé, na espiritualidade, na busca e receber a ajuda espiritual através da oração, né? E atividades religiosas estão relacionadas à melhor saúde, qualidade de vida, segundo as pesquisas, que isso que eu falei. Há muitos anos já se sabe dessa importância da fé, que a fé cura. Gente, tem um caso muito interessante, acabei de lembrar agora, do Chico. Se uma senhora foi com uma receita médica para o Chico para comprar um remédio caro e ele não tinha dinheiro. E ele falou para ela assim: minha irmã, quantos dias você tem que tomar esse remédio? Ela falou 20. Então ele mandou que ela pegasse aquela receita e rasgasse em 20 pedaços. E que cada dia ela comesse um pedaço daquele papel. Pois ela fez assim e saiu curada. Isso é só para a gente ter ideia da importância da fé. Porque quem busca, acha. Quem procura, vai achar. Quem bate, a porta se abre. Então, Jesus deixou bem claro isso. Mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu quero ficar curada. Mas não é vou só ao médico, mas a minha postura de fé, a minha postura de me fazer crescer espiritualmente, a minha postura de buscar fazer a caridade, mesmo estando do jeito que eu estou. Então, quando você tem essa atitude, que você vai chegar, vai no médico certo, que vai estar lá já preparado espiritualmente para te receber e ter essa postura que a gente está falando aqui, né? Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades religiosas. É importante, porque vai ajudá-lo a fortalecer a sua fé. É como se eles precisassem daquela bengala para prosseguir. Então, médicos religiosos conquistam maior confiança de seus pacientes, é claro. Porque mesmo a gente vê pessoas que se dizem, eu sou ateu, mas muitas vezes na hora do sufoco ele está pedindo ajuda a Deus. Porque nós temos dentro de nós, Jesus disse que nós temos o reino de Deus em nós, todas as nossos conhecimentos de tantas vidas passadas estão lá. A pessoa pode estar como ateu nessa vida, mas ela tem a religiosidade de outras vidas. E às vezes, tocando naquele ponto, ela vai se melhorar. Então o médico tem que ter todo um preparo, não só da medicina, da prática, para chegar ao físico, mas também a prática religiosa dentro de si, né? Então, pesquisas recentes demonstram que a maioria dos pacientes são religiosos, sobretudo no Brasil, embora os dados apresentados por Quang referem-se aos Estados Unidos. 96% dos americanos acreditam em Deus. 90% rezam. 70% são membros de igreja. As necessidades espirituais aumentam nas enfermidades. Estudos mostram que 88% dos pacientes apresentam necessidades espirituais. 90% de pacientes relatam que crenças religiosas ajudam a enfrentar suas enfermidades e vicissitudes da vida. É o que a gente comentou. Agora, se nos Estados Unidos são esses percentuais, no Brasil muito mais.
nós somos um povo religioso, né? Então as pesquisas mostram ainda que crenças religiosas influenciam decisões médicas. Então, aqui, 45% informaram que suas crenças religiosas influenciaram nas suas decisões em enfermidade grave. Isso aqui acontece também com os nossos médicos, dependendo da sua religiosidade, a postura com que eles têm, eles vão ter ajuda da espiritualidade para chegar agora ao paciente, mas também a gente tem que entender o seguinte: o paciente tem que fazer a parte dele, de crescimento espiritual, de ajuda ao próximo, e ele tem que ter merecimento. Mas se ele precisar passar por aquela tormenta daquela doença até o fim, para provar sua fé, para provar ou para ele estar resgatando vidas passadas, ele vai passar. Mas o médico, ele tem que estar imbuído dessa vontade de chegar ao paciente, de curá-lo não só fisicamente, mas ajudá-lo também espiritualmente. Trabalhos mostram que a crença religiosa influencia na aceitação das dietas, da doação de sangue, vacinação, pré-natal, usar a medicação, alterar o estilo de vida e aceitar tratamento psicológico e psiquiátrico. Então a gente vê, né? Alguns irmãos não aceitam, por exemplo, que seja feita a transfusão de sangue, prefere que o seu parente desencarne. Tem gente que não aceita fazer o pré-natal, então como que o médico vai poder ajudar, né? A vacinação, em determinados momentos, ela é importante, mas a pessoa não quer fazer. Então, tudo isso também vai alterar a forma com que o indivíduo possa ser curado, porque vai tudo depender da sua crença religiosa. Dieta também parece uma bobagem, mas não é. A gente tem que ter todo esse complexo, é uma coisa bem complexa mesmo, que envolve o paciente e o médico, né? E aí, gente, também tem que entender, muitas vezes as pessoas acham, porque eu sou espírita, por exemplo, não preciso de psicólogo. Gente, todo mundo precisa de psicólogo. Alguns vão precisar até de um psiquiatra, mas o psicólogo, ele é importante, porque todos nós já viemos de tantas reencarnações com problemas que se acumulam e que a gente, às vezes, não tem uma visão prática daquilo que é necessário a gente ser desvencilhado, que a gente precisa passar a enxergar. Então, tudo isso pode atrapalhar num tratamento, realmente pode, né? A maneira com que o paciente também, ou o próprio médico, encaram essa religiosidade, ela pode ser um entrave ou então ser uma maneira de realmente deslanchar o tratamento. Crenças religiosas influenciam na decisão do paciente se submeter a terapias agressivas. Por exemplo, tratamento oncológico. Então tem gente que trava, entendeu? Então isso é muito importante a gente entender a importância da visão do médico, a importância também do paciente, porque o médico não vai obrigar o paciente a fazer determinado procedimento se ele travou por causa de religião, né? Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades espirituais. E as pesquisas demonstram que 67% dos pacientes gostariam de falar sobre espiritualidade com os seus médicos. Gente, isso aqui é os dados dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é maior ainda, né? 66% informaram que aumentariam a confiança dos seus médicos se eles dessem importância aos seus aspectos religiosos. Porque é fundamental na vida do ser humano a religiosidade. Então, se esses dados estão nos Estados Unidos, voltamos a falar que maior índice no Brasil, né? Recentes estudos têm avaliado o papel da espiritualidade, da religiosidade na vida dos pacientes e na gênese, tratamento e prognóstico das variadas doenças e condições clínicas. Então, isso é tudo um arcabouço, né? Tudo está interligado para que realmente possa ter um efeito produtivo, eficaz para a cura da doença, né? Então, essa parte religiosa aí, ela é muito importante para o médico em relação ao paciente e do paciente em aceitação daquilo que o médico vai lhe sugerir como tratamento. Que ele pode travar, através da sua visão religiosa, a eficácia da cura.
Nesses estudos, a espiritualidade é definida como uma experiência cujas características incluem indagações por significados e razões. Transcendência, quer dizer, a noção de que o ser humano é mais do que a existência material. Isso é muito importante, essa visão de continuidade da vida, que somos imortais, que a gente vem de outras vidas com algumas pendências a serem resolvidas e que determinadas doenças elas têm o papel de quê? Do resgate. Então, isso é muito importante. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O tempo cria tempo. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando, embora. Mas o tempo cria tempo, se fazes o bem agora. Os versos do poeta Casimiro Cunha nos trazem bela lição. Muitos de nós, se não todos, vez ou outra, reclamamos que o tempo é curto, que o tempo passa muito rápido, que quando vimos já é dezembro de novo. Cabe-nos termos cuidado com essas constatações. Alguns de nós não vemos o tempo passar, pois nos encontramos dormindo e sonhando. Dormindo estamos quando deixamos que as tarefas se tornem automáticas, quando nos deixamos prender na rotina repetitiva, sem estarmos realmente presentes em cada momento. Trabalhamos 8 horas, mas parece que o eu, o espírito, foi sequestrado durante esse tempo. Ficou ali apenas o corpo. Então, o espírito foi realizar algo nobre? Não, adormeceu. Isso acontece quando realizamos nossas tarefas sem a real presença, sem querermos estar ali, sem o entusiasmo. É como se deixássemos o corpo executar, enquanto o espírito dorme. De que nos serve? Para pouca coisa. Alguns transformamos quase todos os momentos da vida em automatismos. Desde os cuidados com o corpo, passando pelas horas do trabalho profissional, até os instantes de convívio com a família. Somos os que afirmamos que não vimos os filhos crescerem, que não percebemos como envelhecemos tão rápido, que não notamos o companheiro ou a companheira passando por essa ou aquela mudança de estação. Passamos períodos apenas sonhando acordados, e não realizamos nada. Pensamos, planejamos, mas pouco realizamos. Assim, esvai-se o tempo. Então, sim, o tempo é curto. Mas o tempo cria tempo. Nos diz tão belamente o poeta quando nos propomos a fazer o bem agora. Vejamos que não é planejar fazer o bem algum dia ou amanhã. É fazer o bem agora. Sempre teremos tempo se nos propomos a fazer o bem. Sempre teremos tempo se doarmos parte do nosso dia para alguém. É curioso, mas os que menos têm tempo são os que mais se doam. Encontram de alguma forma oportunidade de servir. Isso porque descobriram que a oportunidade de servir deve ser abraçada de todo jeito e quando ela surge. E não falamos apenas de fazer o bem lá fora. As oportunidades de fazer o bem começam dentro de casa ou em nossa família maior. Reflitamos um pouco. Quem pode estar precisando de ajuda neste exato instante? Quem gostaria de um carinho, uma lembrança, um elogio, alguns minutos de desabafo? Sempre descobriremos alguém. E para aquele trabalho voluntário, conseguiremos arranjar tempo. O tempo cria tempo. Comecemos e perceberemos como tudo se encaixa. Certas coisas que eram tão importantes vão ficando para trás. Outras, com as quais gastávamos tantas preciosas horas, podemos repensar. E isso irá acontecendo naturalmente. Uma vez que nos propomos a servir ao bem, servir ao próximo, servir a uma causa maior, que não apenas a nossa própria, começamos a ter uma ajuda nova. Veremos
que até na organização de nosso tempo seremos auxiliados. Confiemos. O tempo cria tempo quando fazemos o bem agora. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho no bem, divulgando a sua doutrina e o Consolador prometido por Ti, através das ondas do rádio, aos diversos rincões do nosso imenso país e também no exterior, levando o consolo lenitivo para os nossos irmãos que, como nós, necessitamos sempre de ouvirmos suas sábias palavras para dar-nos encorajamento a seguirmos adiante, mesmo enfrentando problemas, turbulências necessárias para o nosso aprendizado. Que essa pleia de espíritos superiores nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Pedir a Deus as suas bênçãos para todos nós e até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.